do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 6 desse primeiro trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre, estamos trabalhando sobre o tema Gênesis, o livro dos grandes começos. E na aula de hoje, lição de número 6, vamos trabalhar sobre o nascimento da sociedade. E eu espero muito que o Senhor Jesus fale com você ao teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus, alcançar mais vidas para Cristo. Com teu apoio, a gente vai alcançar mais vidas para a glória de Deus. Coloca aí nos comentários de onde você está me assistindo. É claro que eu estou comentando as sessões de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Você encontra todo esse material no nosso canal Janderson Nascimento. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos, navegar e indicar para alguém também crescer em Jesus. Eu espero muito que a aula de hoje possa falar ao teu coração. Hoje nós vamos trabalhar sobre esse tema de lição de número 6, o nascimento da sociedade. E que essa palavra possa crescer e florescer na tua alma. Então a gente vai deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje, para a glória de Deus. Nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos adolescentes, onde nós estamos trabalhando nesse trimestre sobre o tema Gênesis, o livro dos grandes começos. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre o nascimento da sociedade. Eu espero muito que essa palavra possa encontrar guarida no teu coração. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição oferece para você. A primeira delas é a leitura bíblica que se localiza em Gênesis capítulo 4, versículos 1 e 2, versículos 8, versículos 17 ao 26. E eu espero que o Senhor Jesus possa te usar na EBD. Leia também a mensagem que se localiza aí em Gênesis capítulo 3, versículo 23. Que Deus te abençoe. Não se esqueça que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal, Janderson Nascimento, sempre ao meio-dia. Mas toda quinta-feira é o encontro marcado da classe dos adolescentes, tá? Então toda quinta, com antecedência, ao meio-dia, a gente está postando aula aqui para você ter acesso ao nosso material, estudar a palavra de Deus, preparar a tua aula, organizar o teu esboço, para que Deus em Cristo te use como instrumento na mão dele da Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Então toda quinta eu te aguardo por aqui para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos adolescentes, onde nós vamos estudar, especialmente analisando o livro de Gênesis, sobre o nascimento da sociedade. Só que em primeiro lugar nós precisamos ter clareza sobre a formação do livro de Gênesis. Em primeiro lugar, você precisa lembrar que o livro de Gênesis possui aí 50 capítulos. Ele está dividido em algumas fases. Por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 11, nós vamos encontrar então a criação, o início da sociedade, os começos de tudo aquilo que existe em relação ao homem e de toda a criação também. Esses capítulos do 1 ao 11 é um mistério, pelo fato de não podermos datar cronologicamente, especialmente com datas específicas quando se aconteceram. Vários autores e teólogos biblicistas e pesquisadores também fazem questão de dizer que esse período histórico, do capítulo 1 ao 11, é um período muito longo. Alguns chegam a dizer que esse período gera aí várias gerações e nós não temos condições, por exemplo, de datar. A exemplo de citar, por exemplo, a questão da criação em 6 dias. Nós entendemos, a partir da nossa perspectiva criacionista, que Deus tem todo o poder de criar todas as coisas com o estalar de dedos, com a sua palavra e com todo o poder que ele tem. Como está relatado na Bíblia, aqueles 6 dias podem ser, sim, literais, ou também podem ser 6 dias simbólicos que levam aí diversas gerações
para essa formação. Isso é conforme algumas pesquisas de diversos autores que seguem a linha de pensamento em descrever especialmente a criação a partir da perspectiva do Gênesis. Só que nós estamos olhando especialmente para esse processo de criação, entendendo que nesse processo há a ação de Deus, há a formação agora de uma sociedade, que é o que nós vamos analisar hoje. A segunda parte do livro de Gênesis, ela passa então pela vida dos patriarcas. Você vai encontrar agora a vida do patriarca Abraão, a partir do capítulo 12. Depois você vai encontrar o outro relato que se inicia agora, a terceira parte de Gênesis, que é o relato da vida de Isaac. Depois nós vamos encontrar o relato da vida de Jacó. Depois nós vamos encontrar o relato da vida de José, finalizando com José, aqui os 50 capítulos. Então, toda a história de Gênesis, a gente percebe muito bem que a partir do capítulo 12 até os 50 já dá para poder ter uma data específica de quando isso aconteceu. Por isso, o livro de Gênesis ele é muito legal de se estudar hermeneuticamente. A nossa análise de hoje ainda está no início. Hoje nós vamos trabalhar depois do capítulo 3. No capítulo 3 de Gênesis, nós já entendemos a respeito do relato da queda, o problema que o pecado causou de retirar a humanidade do estado de perfeição para o estado agora de queda, de se afastar diante da presença de Deus. E a partir do relato do capítulo 4, nós vamos conhecer agora a criação da primeira sociedade. Isso também quer dizer que nós vamos analisar o que aconteceu com a família de Adão, com os seus filhos, e a partir dessa abordagem nós vamos observar isso também em sala de aula, trazendo aplicações para os nossos alunos. Se eu estou te ajudando até aqui, por gentileza, deixa aí teu comentário, teu likezinho, se inscreve no canal, coloca aí de onde você está me assistindo. O primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: a vida fora do jardim do Éden. Então pega isso, hoje nós estamos analisando a partir do capítulo 4 de Gênesis. Ainda estamos naquele grupo, o primeiro grupo, que não dá para se datar historicamente, do capítulo 1 até o 11 do texto de Gênesis. São relatos históricos, verdadeiros, não fictícios, mas a gente só não consegue datar cronologicamente. Então leva isso em consideração. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: Adão, o agricultor. Quando nós lemos o relato do capítulo 1 até o capítulo 3, nós percebemos dentro da Bíblia que Deus criou um jardim, criou um habitat natural para a existência e a criação também do ser humano. Outro detalhe que nós vamos perceber, que no jardim o homem como a mulher desfrutavam da imensa bondade do Senhor, da graça de Deus, de ter essa comunhão especial. E no jardim você percebe que a maneira do trabalho que já existia era diferente. Você vai encontrar um Adão dando o nome agora a todas as criaturas. Fora do jardim, pós-pecado, capítulo 4, você vai encontrar um Adão agora com outra profissão. Ele agora se torna um agricultor. E o trabalho ele não pode ser visto como maldição, mas como um relato de como esse trabalho, que era uma bênção de Deus, conforme a bondade do Senhor, se transforma agora em algo pesado, algo que custa agora o suor humano. E dentro desse detalhe, nós precisamos também compreender que o trabalho ele é bênção de Deus. E a partir dessa perspectiva, nós vamos entender que com esse labor da agricultura, o Adão agora ele passa a ter outro processo. Ele muda de uma situação para outra, tanto ele como a Eva. Então é importante você observar isso também. E nessa mudança de situação, ele encara agora uma realidade de viver com a comunhão quebrada com o Senhor, pelo fato do pecado. Viver agora a consequência do pecado sobre si. Ele passa a trabalhar no plantio, ele passa a trabalhar na agricultura. Isso não é maldição, mas é visto também como bênção. Agora tem um detalhe: tudo passa a ser mais difícil, tudo passa a ser algo mais pesado. Há também a questão que a própria terra sofre por consequência do pecado, e você pode ler isso lá em Romanos capítulo 8, versículo 20. Então ele passa a trabalhar diretamente com a terra para ter o sustento da sua família. Então é essa a perspectiva que nós temos. A partir dessa visão também nós vamos avançar agora, e você pode tomar isso como nota e utilizar isso em sala de aula. Vamos agora para o segundo subtópico do primeiro ponto,
que trata sobre a dádiva da maternidade, que também ela passa a ser diferente a partir dessa perspectiva pós-pecado. Nós sabemos, conforme a Bíblia, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 28, que Deus então estabelece a primeira família, o primeiro casal. E nós vamos perceber que essa primeira família é estabelecida muito bem entre o homem e a mulher. E a partir disso vem então a geração dos filhos. Conforme a Escritura, nós vamos entender, a partir do texto bíblico, que se dá a entender que a geração dos filhos acontece então depois do capítulo 4 de Gênesis. Então pega isso. Esses filhos são gerados então a partir desse amor dentro do casamento, em uma relação sexual dentro do casamento de forma abençoadora debaixo da bênção de Deus. Outro detalhe bíblico que você também pode perceber é que a partir da consequência do pecado, a mulher passa a gerar filhos com dores de parto. Isso é consequência, não é que seja uma maldição. É consequência de uma realidade que aconteceu pelo fato da desobediência. Há uma questão que muitas pessoas até levantam. Com quem Caim se casou depois que ele foi expulso por Deus, depois que ele se afastou da sua família? Olha, não há relatos bíblicos sobre isso, mas muitas pessoas que pesquisam essa área acreditam que Adão e Eva tiveram mais filhos e filhas. Esses filhos não são nomeados na Bíblia e possivelmente o próprio Caim teve que se casar com uma das suas irmãs. Porém, isso não é um relato bíblico e a gente não pode comprovar. São só especulações sobre esse texto. A Bíblia descreve a partir do capítulo 4, versículo 1, que o primogênito desse primeiro casal é Caim. E conforme a Bíblia, você percebe que ele também tem um irmão chamado Abel. Então a família ela passa a ser estabelecida aqui. É claro que o pecado distorce muita coisa em família, mas nós precisamos também observar que a geração da sociedade ela nasce no seio da família. E eu espero que Deus te dê sabedoria, graça e inteligência para poder explicar isso para os teus alunos. Também tenha muito cuidado em trabalhar a questão das especulações. Nós estamos dizendo que são especulações, fique claro isso aqui. É importante você trabalhar o que a Bíblia diz. A Bíblia descreve que o primeiro casal passa a gerar filhos a partir do capítulo 4 de Gênesis. As dores de parto são consequência, então, do pecado e nós percebemos muito bem que são uma realidade agora presente na vida da primeira família. Avançando, vamos agora para o terceiro subtópico desse primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto: a tristeza invade o lar. Você percebe, conforme o próprio comentarista da lição, que não demorou muito para o pecado, agora a consequência do pecado, atingir a primeira família, especialmente nos filhos. Você percebe agora que acontece uma grande tristeza, uma grande tragédia em família. Tanto por consequência do pecado, gerado agora no coração de Caim contra o seu irmão Abel. Conforme as escrituras, o primeiro assassinato acontece no seio familiar, onde Caim retira agora a vida de Abel por inveja do seu irmão. Isso está em Gênesis capítulo 4, versículos 3 ao 7. Essa inveja traz então um grande prejuízo, e esse prejuízo é especialmente a morte de Abel. Olhando para as escrituras, nós vamos entender que a partir da geração dessa primeira família, você percebe então o pecado presente, o pecado distorcendo, o pecado trabalhando, e é a partir dessa perspectiva que nós vamos entender que uma grande tristeza chega agora nesse seio familiar de Adão e Eva. Essa tristeza é gerada por consequência do pecado, por consequência da ira humana que se afasta agora da presença de Deus. E aí entra essa questão. O próprio Caim ele é julgado pelo Senhor. Deus então entra em ação contra Caim, gerando nele uma marca. Ele se afasta da sua família e ele agora se distancia e passa agora a ter um seio familiar. É aquilo que eu disse para você, que não dá para a gente datar o que acontece cronologicamente do capítulo 1 ao 11 de Gênesis. Isso pode ter levado muito tempo, até mesmo nessa questão do afastamento
E há um relato também que você precisa levar em consideração que no livro de Gênesis não há citação de diversas mulheres. Isso por quê? Porque quando uma mulher é citada na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, é porque essa mulher é extraordinária, fez um grande feito. E é por isso que há somente o registro da geração de homens no Antigo Testamento. No Novo Testamento também. Você vai encontrar essa perspectiva. Isso muda um pouquinho lá na geração de Jesus, que nós encontramos a citação de 5 mulheres. Mas esse detalhe traz para a gente essa perspectiva, especialmente da geração da sociedade, como isso se aconteceu. E dentro dessas entrelinhas, nós podemos trabalhar especialmente essa visão da criação da primeira sociedade. Você percebe que há uma diversidade na primeira família. Você percebe agora que essa primeira família ela sofre com a consequência. Depois, Adão e Eva geram mais um filho. Você vai perceber que nasce depois Sete e tudo passa a correr bem. Mas aqui nós percebemos especialmente o que o pecado traz. O pecado traz tragédia, destruição nesse seio familiar, nessa criação da primeira família. Tudo isso por maldade do inimigo das nossas almas em querer destruir o projeto de Deus. Porém, Deus é bondoso, gracioso e abençoa o primeiro casal e eles geram mais um filho chamado Sete. Avançando, vamos então agora para o nosso segundo ponto da lição, que trata sobre a misericórdia de Deus sobre Caim. Como é que essa misericórdia de Deus se dá sobre Caim? Há grandes mistérios a serem trabalhados, especialmente do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis. Para você entender bem, o primeiro subtópico trata então sobre a sentença contra o pecador. Se você ler a passagem bíblica de Gênesis capítulo 4, versículo 10, você percebe a justiça de Deus, a sentença de Deus contra o próprio Caim. Deus não o sentencia à morte, mas Deus então sentencia especialmente Caim a viver com a consequência do seu pecado, da miséria que ele pratica, do assassinato que ele comete. E nós percebemos a partir desse momento que até aqui a misericórdia de Deus repousa sobre Caim. Deus poderia retirar o fôlego de vida de Caim, mas Deus, ele agiu contra Caim de forma justa e amorosa também, preservando com que Caim tivesse vida. E depois Caim, ele se afasta do seu seio familiar, ele estabelece uma família, e a partir disso você vai ver então a geração de Caim mais na frente. E os filhos de Caim também são descritos na Escritura. Avançando, o segundo subtópico trata então sobre o lamento de Caim. Nós percebemos que diante da sentença divina, Caim ele clama pelo seu castigo pesado. Gênesis capítulo 3, versículo 4 cita sobre isso. Ele agora é uma pessoa que vagueia sobre a terra por consequência do seu pecado. Em um período de criação, ele vive uma vida que leva consigo especialmente essa grande tristeza. E isso é um lamento terrível. Essa destruição do primeiro seio familiar, mas Deus age em misericórdia tanto sobre Caim, mas como também sobre a vida de Adão e Eva. Avançando, vamos então agora para o terceiro subtópico, que trata sobre a misericórdia divina. Nos dias de Noé, nós vamos perceber que depois da morte de Abel, nós vamos perceber que a sociedade ela passa a agir de forma corrupta, de forma impactada pelo pecado. Você percebe que a geração de Noé já é uma geração diferente da geração de Adão. São anos que se passam aqui, mas você percebe algo interessante lá em Gênesis capítulo 9, versículo 6. Que aquela geração, que os filhos de Caim cresceram, e a sociedade agora, por influência deles, passou a ser uma sociedade guiada pelo pecado. O homicídio passou a ser uma prática comum. E aí você percebe, especialmente, que essa prática pecaminosa desagrada a Deus. E Deus, então, entra em ação, mais uma vez, agindo em justiça para repreender o pecado da primeira sociedade a partir dessa perspectiva da bondade do Senhor através do dilúvio. Você percebe muito bem que o pecado consome as pessoas, mas nós permanecemos em vida por causa da misericórdia divina.
E essa misericórdia divina nos preserva, nos leva agora para perto de Deus e nos conduz pela bondade do Senhor. Já avançando, espero estar te ajudando, explicando essa aula de hoje. Vamos então para o terceiro ponto, que trata sobre os sofrimentos da sociedade. Se você está sendo edificado por Jesus e conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. Vamos agora para o primeiro subtópico, que trata sobre a descendência de Caim. Conforme as Escrituras, Caim passa a ter agora filhos. É aquilo que eu disse para você. Há um mistério sobre a esposa de Caim. Mas você precisa também levar em consideração, especialmente essa data histórica. Não dá para se datar aqui o que acontece do capítulo 1 até o capítulo 11. Então, há um entendimento que ele se casa com uma das suas irmãs. Ele gera um filho chamado Enoque, a partir do capítulo 7, e após as suas gerações, você vai perceber que lá na frente ele tem um filho chamado Lameque, que segue essa visão pecaminosa. O Lameque, ele é mau. Você vai perceber também que os filhos de Caim são pessoas que agem a partir dessa perspectiva guiada pelo pecado, e a partir dessa interpretação bíblica, você vai perceber a ação de Deus contra essa primeira sociedade, agindo especialmente contra os pecadores com o dilúvio. Então, dentro das Escrituras, você vai perceber todos esses mistérios aqui. Deus preserva aqueles que são descendentes agora de Sete, que andam pelo caminho da bondade do Senhor, porque Adão e Eva também geram mais um filho, chamado Sete. Avançando, o último subtópico da aula de hoje trata sobre o desenvolvimento social. Em Gênesis capítulo 5, versículo 4, você vai perceber agora que tanto Adão como Eva tiveram mais filhos, e esses filhos também cresceram, formando então sociedade. Em Gênesis 4:25, eles tiveram um filho chamado Sete, e essa sociedade agora ela tem um seio familiar, e você percebe que essa sociedade se desenvolve. A partir da construção de Gênesis, você percebe então que todo o seio familiar é um seio familiar pautado na bondade de Deus, na graça de Deus, nesse estandarte da bênção de Deus. E tudo isso leva agora as primeiras gerações a se desenvolverem, criarem então as suas primeiras tribos familiares. Essas tribos familiares agora se expandem, há a geração também de diversos casamentos, há também essa fundamentação agora de crescimento nesse ser familiar, gerando agora cidades e famílias. Que Deus possa abençoar você. E eu espero ter contribuído contigo na aula de hoje, para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente no Insta também, tá? Se você pode tirar uma foto com esse povo bonito que toma aula com você, faça isso, me marca. Eu vou ter o prazer também de divulgar esse trabalho para a glória de Deus que vocês realizam aí, em nome do Senhor Jesus. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, e toda quinta-feira ao meio-dia é o dia da classe dos nossos adolescentes, tá? Então toda quinta eu te aguardo por aqui, para a glória de Deus. Se você está afastado de Jesus e precisa muito da graça de Deus, aceite a Jesus como seu Salvador. Você pode fazer isso comentando aqui abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a sua casa, sua família, para que você em Cristo se sinta restaurado, restaurada pelo Senhor. E você pode fazer isso também se precisa de oração. Coloque aí teu pedido de oração. Nós vamos interceder por você. Em Cristo como família nós vamos crescendo para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero trazer aqui para você 2 textos que podem te ajudar muito a compreender sobre a formação e sobre a questão da doutrina do pecado. Primeiro, a doutrina do pecado, publicado aí pela editora CPAD, do Severino Pedro da Silva. Um material extraordinário que vale a pena você ter em mãos. Também quero indicar o meu livro, A Doutrina do Pecado, Janderson Nascimento, editora Santorini. Você encontra esse material no Amazon, no Mercado Livre. Que Deus abençoe vocês. Eu te aguardo por aqui na lição de número 7, onde nós vamos tratar sobre Noé, o recomeço da vida. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical.
Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.